Shalom a todos vocês, não é? Ao Alessandro que chegou, ao seu que chegou. Neno, você levantou a mão, pode falar. Sim, eu queria só fazer um comentário. Eu estava vendo um vídeo hoje à tarde na internet e eu acho que vem a calhar o que nós estamos fazendo. Ele era um pastor bem jovem, sendo entrevistado no podcast, né? E ele estava falando assim: irmãos, os evangélicos, os crentes, nós já temos quase tudo, mas nós temos. O que que nós fizemos, o que que nós podemos fazer? Ele falou algumas coisas. Nós temos uma Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós temos o culto na igreja, nós temos culto online, nós temos isso que nós estamos fazendo, estudo online. Aí ele falou assim, sabe o que está faltando para nós? Sendo que nós temos todas essas ferramentas em nossas mãos, com certeza todos estudam, leem, entendem, né? Está faltando um verdadeiro encontro com Deus. Não tem mais nada que a gente fazer. É o que nós estamos estudando, que nós estamos fazendo, realmente descer no nosso coração e nos dar entendimento, porque ele falou assim, nós temos tudo, nós temos todas essas armas aí. Então, esses que realmente praticam, só está faltando um encontro com Jesus, encontro com Deus, né? Esses nossos irmãos que ainda não tomaram essa decisão de servir ao Senhor, estão pelejando, né? Estão patinando aí. Mas para nós, pelas ferramentas que a gente tem, só falta esse encontro com Deus. Então, eu só queria compartilhar rapidinho com os irmãos, que eu achei bem interessante isso que o rapaz colocou. Né? Amém, Neno, obrigado. E eu concordo com ele também, concordo, não é? E é por isso que eu estou muito, vou usar essa palavra, empolgado, com algumas coisas que estão acontecendo conosco. Não é porque, de certa forma, eu percebo que a palavra do Eterno tem gerado não só direção para nós, mas algumas coisas estão desconfortáveis para nós, né? E eu vejo que esse desconforto é gerado pela, pela presença do Eterno, revelando a palavra dele nos nossos corações. Porque se a palavra do Eterno é revelada aos nossos corações e não gera nenhum tipo de desconforto, não gera nenhum tipo de mudança, não exige nenhum tipo de mudança, alguma coisa está errada. Eu penso assim, né? A palavra do Senhor sempre vai nos confrontar, né? A palavra do Senhor sempre vai porque a tendência da nossa carne é nos afastarmos de Deus. E a palavra do Senhor vem justamente para confronto. Falou, ó, não faça assim, não pense assim, em outros lugares, faça assim, pense assim. Então, eu concordo mesmo. E isso que está acontecendo conosco eu vejo que é uma ação de Deus, que é algo que está acontecendo aqui dentro. Está sendo, pelo que eu percebo, os irmãos podem compartilharem também, né? Parece que está sendo de dentro para fora. Né? Algo que está acontecendo aqui dentro está se manifestando para fora. Ok? Mas eu gostaria de fazer a leitura da quarta aliá hoje, né? Números, capítulo 16, do versículo 44 ao 50, nas traduções comuns que nós temos. Na Bíblia judaica, Números, capítulo 19, capítulo 17, versículo 9 e 15, do 9 ao 15. E então, como são alguns versículos apenas, eu quero ler os irmãos, até para facilitar e ajudar também as pessoas que vão assistir, né? Vocês que estão nos assistindo pela internet, a gravação pela internet. Então, o nosso texto diz assim, olha, Adonai disse a Moisés, afaste-se dessa assembleia, e eu a destruirei de uma vez. Eles, no entanto, prostraram-se com o rosto em terra. Moisés disse a Arão, pegue seu incensário, acenda o fogo do altar, ponha incenso sobre ele e apresse-se com ele ao encontro da assembleia para fazer expiação por eles,
pois a ira já saiu de Adonai e a praga já começou. Arão pegou o incensário, como disse Moisés, e correu para o meio da assembleia. Ali, a praga já havia começado em meio ao povo. Mas ele adicionou o incenso e fez expiação pelo povo. Versículo 49. O número dos que morreram por causa da praga chegou a 14.700, além dos mortos no incidente de Coral, aqueles 250, né? Arão voltou a Moisés, à entrada da tenda do encontro, e a praga cessou. Esse é o nosso texto. Esse é o nosso texto. Então, vou começar com uma pergunta para nós aqui. O que mais te chamou a atenção nessa história? O que mais chamou a sua atenção nessa história, nesse trecho que nós lemos? Tem todo um contexto, né? Mas aquilo que chamou a atenção nessa quarta ali, quem quer começar falando? Pode levantar a mão, né, aí, e pode falar. Pode falar, Alessandro. Eu vejo meio que assim duas lideranças. Eu vejo assim dois messias, falso profeta e o verdadeiro. Uma das coisas que me chamou a atenção. Ok. Alguém mais tem algo a dizer? Pode falar, Ney. O que me chamou a atenção é o amor que Moisés teve pelo povo, embora eles contrapondo ali o que Moisés tinha determinado, e eles se opuseram, né, porque começou lá atrás, né, a questão de eles duvidar que por que só Moisés poderia fazer e conversar com Deus e tudo mais, né, que Corá incitou eles a reclamar sobre isso, a murmurar sobre isso, mas mesmo assim Moisés e Arão se colocam, né, numa posição de Senhor, digamos, né, tem misericórdia, vamos correr, vamos fazer algo para que passe esse processo que Deus tinha determinado. E mesmo assim morreram, né, 14.700 pessoas. Eu fico impressionado, sabe, pastor, porque quando é conosco a gente já quer julgar e já quer que aconteça tal coisa, e Moisés foi assim, de um amor tão grande pelo povo, né? É isso que eu queria comentar, pastor. Obrigado, Ney. Salete, pode falar. O que mais me chamou a atenção foi isso que o irmão Ney falou, que tipo, eles estavam em obediência, Arão e Moisés, e fazendo tudo que o Senhor falava, eles queriam cumprir e fazer e levar esse povo a fazer, né? E aí sempre tinha que ter alguma rebeldia nesse meio, né? E eles, com unhas e dentes, pelo amor que eles tinham por esse povo, eles lutavam, tipo, contra até o que Deus queria fazer, né? Que por Deus ele queria que esse povo, matar esse povo mesmo, porque o povo abençoado, né? Mas eles ali falam que então eles estavam em pé entre os mortos e os vivos. E aí cessou a praga, porque eles correram com aqueles incensários. Imagina o desespero deles, meu Deus, tanta gente morrendo. Então, isso. E eles na obediência, né? E no amor por esse povo, mesmo sendo parente, né? Era parentela, né? Que era o primo dele, esse Corá, né? Deus é tremendo demais. Demais, demais. Mais algum comentário sobre esse texto? Alguém mais gostaria de comentar? Graziela, pode falar. Nos outros anos que eu estudei, eu não percebi o que eu percebi nesta, que uma vez mais se repete na história do povo
de Israel, que o menor tem autoridade, dá uma autoridade a ele que o maior. E aí é onde provocou o ciúme, né? E eu entendi que aí vem também a, a direção, a educação que deram a eles. Porque no caso de Moshe e Arão, não houve esse ciúme. No caso de Efraim e Manassé, tampouco houve, né? Mas nos outros casos anteriores, sim houve esse ciúme de liderança, esse selo de liderazgo, disso, eu sou maior, eu tenho mais direito, e não respeitar o desígnio do que o Eterno deu, né, a cada um. Foi o que percebi neste estudo, estes dias, que eu não percebi os anos anteriores. Obrigada, pastor. Amém. Alessandro, pode falar, Alessandro. Também voltando a falar um pouco ali do que o Ney falou, né? A misericórdia que de certa forma Moisés tinha, que não era a primeira vez que o povo tinha se rebelado, né? E dessa vez ele agiu um pouco diferente. Ele pede que a misericórdia do Senhor agisse mesmo com justiça naquele momento, porque ele temia que esse incêndio atacasse mais corações, né? Mais pessoas fossem se rebelar, né? Isso que eu achei uma das coisas interessantes também. Obrigado, Alessandro. Deus abençoe. Pastor Joel, pode comentar. Fala aí para nós. O interessante aqui, quando nós vamos estudando acerca dos sacrifícios, acerca da expiação pelo pecado, sempre havia derramamento de sangue, né? Nós vemos o cordeiro sendo sacrificado para que houvesse expiação pelo povo. Mas nesse caso aqui é uma situação diferente, né? Moisés age de forma rápida, fala, pegue e coloque o incenso para que o incenso faça expiação pelo povo. É algo que me chamou a atenção aqui, eu nunca parei para prestar atenção aqui, porque dentro daquilo que nós estamos habituados de ler, né, sempre quando o sumo sacerdote fazia expiação pelo povo, era sempre com o sangue do animal, né, numa época determinada, tudo certinho, mas aqui dentro da situação, porque é por onde começa, né? Por onde começa a rebelião ali, eles apresentando o incenso para se aproximarem de Deus, é interessante essa parte, né? A mesma situação que causou o pecado, vamos dizer assim, é a mesma situação que é usada para reparar, né? Mais ou menos aquela ideia que se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro ele foi expiado, né? A questão de Adão e Yeshua ali nesse contraponto. Não sei se é mais ou menos isso, mas é algo que me chamou a atenção, pastor. Muito bem colocado, muito bem mesmo. Pastora Ellen, pode comentar. Na verdade, eu achei, a Salete começou a comentar sobre os versículos 11 e 12, e eu também fiquei muito impressionada com esses dois versículos, porque realmente a impressão que dá é que Moisés e Arão começam a correr com toda a situação, e eu fiquei imaginando, porque às vezes a gente se vê numa situações dessas, assim, corre, tenta resolver, e aquele desespero, e até o Alessandro comentou, né, que o que dá a entender ali é que Moisés estava muito preocupado, porque muitos outros poderiam se contaminar, né? Então eu fiquei imaginando a cena, essa correria, e aí o pastor Joel acrescentando aí, que antes era questão de derramamento de sangue, né, para perdão,
de pecados, e aqui a gente vê Moisés tendo uma atitude, partiu algo dele que parece assim um pouco fora daquilo que a gente está acostumado a ler aqui nos versículos anteriores, nos textos anteriores, sobre a questão da remissão de pecados, enfim. Mas eu fiquei impressionado com esses 2 versículos, então eu fico imaginando Arão ali correndo e tentando fazer tudo isso acontecer, e Moisés ali no meio, entre os mortos e os vivos, para que, né, a situação acabasse ali logo, cessasse aquela praga. Eu fiquei impressionada com esses 2 versículos, a postura de Arão e a postura de Moisés diante da situação. Vamos resolver rápido, porque Hashem tá irado com a situação. Muito bem, muito bem. Só lembrando, nós estamos comentando o trecho que se encontra em Números capítulo 16, do versículo 44 até o 50, tá ok? É esse trecho que nós estamos comentando aqui. Mais alguém quer comentar algo sobre esse trecho? Eu vi que a Maria entrou, que o Marconi entrou, o Sogro entrou também, o Sogro entrou. Ô, pastor, acho que tá. Eu tentei colocar uma mãozinha aqui e não achei. Mas os irmãos estão me ouvindo, né? Sim, pode falar. Sim, pode falar, senhor. Então, eu achei interessante também a intercessão que Moisés, né, e Arão teve pelo povo, né? E que nem a Ellen falou, a Celeste comentou também, o zelo deles, né, para com o povo, né? Porque ali eles iam ser consumidos todos, né? Deus estava bem irado com eles, né? Então eu vejo assim que quando um irmão tem algum problema, que a gente é o dever nosso de a gente cumprir com aquilo que Deus mandou a gente fazer, né? Ter o zelo pelo irmão, ter um cuidado por ele, né? É que o Arão teve ali com o povo, né? E eu achei interessante isso, e Deus aceitou, né? Aceitou aquilo que Arão fez ali, que Moisés tinha mandado ele fazer, né? Então, achei interessante isso. E nos dias de hoje, eu vejo que isso é tão importante para nós, porque quando um irmão está passando por dificuldade ou alguma coisa assim, né? Até por murmuração mesmo, a gente tem que ter o discernimento, né? Com amor, né, com carinho ali, e falar, ó, irmão, né, não é por esse lado, né, e mostrar dentro da palavra de Deus que, né, porque nós somos tão fácil, que nem o Ney falou aí, né, tão fácil para sair fora das estribeiras, né, fazer que nem o ditado fala, né, mas que Deus possa dar graça, dar sabedoria, dar um intelecto para cada um ali, de uma maneira toda especial, para que nós possamos a cada dia resolver esses problemas, né? Então essa é a palavra que eu tenho para deixar aí, tá? Amém. Obrigado, Silvonei. Obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse texto que chamou a atenção? Aquilo que captou no texto? Pode falar. Se não tiver ninguém, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Mais alguém? Bueno, pastor, perdón, no levanté la mano. Não tem problema não, Maria, pode falar. Bueno, lo que tenía para compartir es acá lo que se destaca es la rebelión de Corá, ¿no? Y cómo todo lo que arrastró su rebeldía, ¿no? Porque él arrastró y contaminó con sus opiniones a otros, ¿no? Y que toda esa rebeldía
comenzó por un tema de liderazgo, ¿no? Porque él quería ocupar el lugar de Aarón, ¿no? Como sacerdote. Y por lo que he escuchado y he leído también de escritos, que eso también viene por un reclamo de liderazgo basado a lo que viene que él venía de la descendencia de Rubén también, ¿no? Entonces, por eso también ese continuo reclamo y su enojo y todo lo que provocó, ¿no? Y todas las personas que arrastró también por esa causa. Eso es lo que tenía para compartir, pastor. Inclusive, algo que é muito interessante nós vermos, né? Quando vocês puderem, dê uma olhadinha sobre isso. Dá uma analisada de qual era o clã de Corá, né? Qual era o clã que ele pertencia. Haviam 3 clãs levíticos, né? Os gersonitas, os coatitas e os meraritas. De qual que eles eram, né? De qual clã que era Corá, né? E os outros. E é interessante também ver onde eles ficavam localizados na formação do acampamento e onde a tribo de Ruben ficava localizada também. É interessante ver isso. Tem um ditado, não, desculpa, tem um ensino rabínico que diz assim: ai daquele que possui um mau vizinho, né? Ai daquele que possui um mau vizinho. E, inclusive, se usa essa situação de Corá com a tribo de Ruben, né? Então, depois, dê uma pesquisada sobre isso na internet, só para vocês verem, porque o acampamento está organizado, cada um tem o seu lugar. E aí nós temos a tribo de Ruben, que se junta junto com Corá. Então, para vocês estarem vendo onde cada um estava localizado, tá? Para entender até melhor a história. Graziela levantou a mão? Quer falar? Eles estavam localizados, era um ao lado do outro, né? E aí é quando se contaminou um grupo com o outro, né? Um vizinho com o outro, como diz o senhor. É um lindo exemplo que fica para nós, né? Ter cuidado com quem nós convivemos, com quem temos ao lado, com quem andamos. É uma paraxá que traz muita ensinança esta para nós. Muita mesmo. Dá para sacar muito proveito dela. É muito boa. A paraxá anterior e essa daqui, elas são bem... Elas carregam uma substância um pouco mais forte, né? São paraxás, assim, bem pesadas para a gente ler, assuntos bem confrontadores, mas que nos ensinam muito, e essa quarta aliá aqui também. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar um pouquinho dessa paraxá é que, dessa paraxá não, aqui da aliá, dessa parte aqui, vocês perceberam como tem algumas coisas que parece que são contraditórias, não contraditórias no sentido de falar uma contra, mas as atitudes que foram tomadas por Moisés, Arão, parece que Deus fala uma coisa e eles fazem outra. A ousadia deles de fazerem o que fizeram. Então, Moisés dá um grito para Arão e fala: Arão, corre lá, pega o incensário e vai para o meio coloca brasas do altar sobre o incensário e vai para o meio da congregação. Irmãos, eles poderiam fazer isso? Podia ser feito isso? O incensário era algo muito especial que Deus orientou que fosse utilizado lá dentro da tenda do encontro, lá no lugar santo.
era permitido pegar esse incensário e usá-lo em outra parte? Ali o pastor Diego colocou, né? Na verdade foi a pastora Ellen. Acho que não. O que que vocês acham? Não, eu tô lembrada dos filhos de Arão. É, aconteceu uma situação assim, deles pegarem, da questão do fogo estranho, né? Então, eu lembrei da história deles, assim. Fiquei pensando, porque o que eles fizeram aqui era algo fora do padrão. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Eu O que que levantei a vocês mão pensam? aqui, eu ia falar a Foi mesma coisa normal o que que a eles pastora fizeram Ellen aqui? falou, Pode né? falar, pastor Joel. Eu levantei a mão aqui que eu ia falar a mesma coisa que a pastora Ellen acabou falando ali em relação ao Nadab e Abiú, né? Que pegaram o incensário e apresentaram fogo estranho ao Senhor. Então, é meio atípico, né? Pegar, pegar um incensário ali e ir para o meio da assembleia, né? Ir para o meio do povo ali correndo. Como o senhor falou aqui, eu estou tentando imaginar a cena, né? De Arão com aquele trem correndo na mão ali, tentando colocar fogo e todo mundo morrendo, porque o texto fala que a praga já havia começado, né? Se morreu quase 15 mil pessoas ali. Então, eu imagino o desespero desse cabo correndo com um trem na mão ali, tentando colocar fogo, né? Mas é interessante. Pode falar, Ney. Não, só que me ocorreu uma dúvida também por causa da posição que cada um é na hierarquia lá, né? Por isso que não, que eu creio que poderia ser feito, porque no caso de Nadab e Abiú, eles não poderiam entrar e eles não poderiam oferecer eles, né? Não só pelo fato de entrar, mas pelo fato deles não poder também. Não eram autorizados a fazer isso. Já Arão, sim. Então, por isso que ele fez. E cessou. E deu resultado. Então, eu creio que poderia. Obrigado, Ney. Salete, pode falar. Eu creio que eles poderiam, porque anteriormente, a gente lê ali no 36, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. No 16:36, pastor. Então, imaginaram, né? Se os filhos dele podiam fazer isso. Pera lá, ó. Vamos ler de novo o versículo? Pode ler de novo, Salete? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Aí aqui eu entendi que eles podiam, né, pegar esse incensário e sair fora. E daí os 38 falam. O 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar. Porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o filho, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar. Mas eu fui mais no 36. Eu não entendi, certo? Eu vou fazer uma pergunta. Onde que era? Porque Moisés orientou o seguinte, os 250, né? Vocês vão trazer os incensários de vocês, nós vamos nos juntar num lugar. E aí nós vamos aqui, o Senhor vai nos mostrar quem de fato ele escolheu, certo? Então, ok, até aí, ok. Que lugar que é esse que eles se juntaram
para para esse teste com Deus? Perdão, pastor, repete sua pergunta, fazendo um favor. Quando Moisés chama aqueles homens, Moisés, porque junto com Corá, Datã e Abirão, se juntaram mais 250 homens, não foram? E aí era para cada um levar o seu incensário em determinado lugar, e Deus iria mostrar quem é que ele tinha escolhido. Então, que lugar que é esse que eles se juntaram? Diante da tenda, o texto nos fala. Isso, diante da tenda. Eles estavam ali diante da tenda, no ambiente, Externo. no ambiente do tabernáculo, certo? Eles estão dentro da cerca do tabernáculo. Ok, tudo bem. O incensário é para ser usado nesse ambiente. Bom, a pergunta era correto eles saírem fora do ambiente do tabernáculo com esses incensários? Era correto eles saírem desse ambiente e ir para o meio lá da congregação, para o meio do povo com o incensário? Essa foi a pergunta, né, de antes. Era correto? Você tocou num outro ponto. Era correto fazer expiação com o incensário, né? Parece que algumas coisas estão fora do lugar aqui, não estão? Vocês estão me entendendo ou não? Então, olha isso, né? Então, o que que acontece? Arão dá um grito, Moisés dá um grito e fala, vai lá para o meio do povo. Pega o incensário e vai para o meio do povo. Já é uma atitude arriscada, vamos dizer assim. Não estava no script. Eles nem sabiam se podia ser feito aquilo ou não, né? Fora desse ambiente do tabernáculo. Eles não sabiam, mas naquele momento, Moisés pega e dá esse grito. Vai lá, pega o fogo do altar, brasa do altar, e vai para o meio do povo. Outra situação, Arão fica entre os vivos e os mortos. Podia? Não podia. Então é mais uma situação, né? A questão de ser contaminado por tocar no morto, nós vemos isso em Levíticos, né? Levítico ali, o Senhor, ele é muito, muito, muito específico nessa questão. Não toque no morto. Tocou no morto, se tornará impuro, né? Precisará fazer a limpeza, a lavagem ali, tem todo o processo ali que nós vemos o Senhor instruindo. E aí nós temos uma outra situação, que está no versículo. Pode falar, Alessandro. Pastor, ali, estudando os midrashinhos ali, isso aí aponta Yeshua de novo, que o sacerdócio de Arão, ele aponta para Yeshua. Ele ficou entre a morte espiritual e a vida. Ele morreu, ele enfrentou a morte e ressuscitou. Silvanei, pode falar. Então, pastor, eu creio assim que é que nem nós, quando tem algum parente doente, alguma coisa assim, que a gente precisa de uma intervenção rápida, eu acho que a gente não pensa, é o que o Alessandro falou, né? Mas do que tudo é a vida, né? Então, né, eu sei que tem uma lição para nós aí, né, para a gente aprender tudo, mas eu vejo que é que nem
pegando agora no que o pastor está falando, realmente, né? O que eles fizeram ali não era para ter feito, mas é que nem o Alessandro falou, mas antes que morra todo mundo, né? Vamos, né, ter um pouquinho, fazer o errado, mas que vai dar certo, né? E acabou dando certo, né? É só uma coisinha assim pra gente estar pensando aí. Vou fazer o errado que vai acabar dando certo. Essa eu gostei. E acaba comigo, como diz o pastor. Graciela, pode falar. Seguindo a linha aqui dos irmãos, eu entendo que aqui o Senhor está mostrando o liderazgo, né? O bom pastor. Porque o bom líder, ele tem estas decisões muitas vezes para tomar, né? Decisões limites que o Senhor põe. E nós mesmos, na nossa casa, nós como líder, como mãe, como pai de família, nós chegamos a esses limites para tomar certas decisões. E muitas vezes nós temos que fazer coisas que é a vida, é salvar a vida, é lutar por a vida, né, da pessoa. E era o povo que estava morrendo. E esse povo não era o povo do Senhor. Eles tinham que render conta disso, eles tinham que fazer algo, tinham que atuar. E tinha que ser muito ligeiro. E aqui nos leva, não é, nós a pensar ali me leva a mim a pensar, não é, em João 10:11, que diz que o bom pastor dá sua vida por as ovelhas, né? Porque eles podiam haver morrido aí. Porque eles fizeram uma coisa que, não, como você diz, não estava nos escritos. Era uma situação limite mesmo, mas eles pensaram na vida das ovelhas. E eu fico aí pensando, me dá a entender que está falando de Yeshua aqui. Ele deu a sua vida por nós, por as suas ovelhas. E um bom líder tem que fazer isso. O pastor, né? O bom pastor. Aqui nós sacamos uma boa ensinança e eu vejo a figura de Yeshua. Amém. Isso, vamos construindo um entendimento, ok? Salete, pode falar. Salete, pode falar, Salete. Uma coisa que me pega aí é que o Senhor, ele não negocia. Os filhos de Arão, ele matou na hora, né? Pegaram fogo estranhos, né? Pegaram fogo estranho. Quem estava matando, quem ia matar essas pessoas porque estava muito irado, era o próprio Deus, né? Então, estou aqui com a orelha atrás da pulga, de novo. É verdade. Eu também. Alessandro, pode falar, Alessandro. Pastor, voltando lá na primeira pergunta, que eu não falei na primeira pergunta, é um lugar que qualquer um pode entrar? Você Pode está se entrar? referindo o que você fala? É o lugar santo. Não, Qualquer um pode entrar? não. Só os sacerdotes e levitas, né? Então, Moshe pediu para fazer um teste, segundo os Midrashim, né? Ele pediu para fazer um teste e teste público, até porque foi na porta da tenda, né? E quem vai aprovar e vai desaprovar é Hashem. Aí é feito esse teste e Hashem aprovou só Arão. Ok. Ney, pode falar, Ney. Você estava com a mão levantada, né? Pode falar, pode. Não, é que
ouvindo os irmãos falar, e a gente está vivendo o tempo de hoje agora aqui, né? Que a ação que Moisés e Arão tomaram rápido ali, quer dizer, que Moisés pediu para Arão e foi talvez aquela ação rápida para que não morresse mais pessoas. Aí o Alessandro falando do Yeshua vindo, né, separar ali para não entre a morte e a vida, nos arremete hoje, né, pastor, que a gente tem que levantar a bandeira de Cristo, pregar tempo fora de tempo, porque muitos estão partindo sem Cristo. Muitos estão partindo sem ouvir da palavra ou entregar a vida a Cristo, né? Então isso deu agora uma champada no meu coração, sabe? Que nós aqui, vivendo do bom e do melhor, se alimentando, né? E o povo ainda perecendo. Mas é só essa coisa que me veio no coração, sabe? Outro ponto. Alguém pode ler para mim o início do versículo 45? A minha tradução diz assim: afaste-se dessa assembleia. Você tem uma outra tradução? Como que diz a sua? Pode falar, Silvanei. Então, pastor, assim me veio agora a mente, assim, né? E a gente fez esses dias atrás, né? A gente arrecadou alimento, né? Fomos lá num lugar que, né? Não era um lugar que para nós estarmos lá, se for ver assim, falar assim, cara, né? Não sei se os irmãos do Uruguai tá sabendo, mas, né? Para quem está aqui na nossa congregação aqui é mais fácil de entender o que eu vou falar, né? Mas então, pastor, lá nós estávamos arrecadando alimento, né? Estávamos num lugar que ia ter um som, né? O Paraná inteiro ali estava envolvido num ambiente de música, né? Totalmente um mundo mundano, né? E aí eu vejo assim, e aí o que nós estávamos fazendo ali? Nós estávamos arrecadando alimento para as pessoas carentes do nosso clube, né? Então eu vejo assim, pastor, desculpa aí a colocação, voltar atrás um pouco, o senhor já estava aí adiantando aí, mas para a gente estar pensando, né? Eu acho que a vida é acima de tudo, né? E aí eu até penso assim, tem irmãos lá que vão fazer tráfico, não sei se essa é a palavra, de Bíblia. Se for ver, é errado, né? Entrar num país que não pode. Mas você está levando o que? A palavra de Deus, o ensinamento daquilo que eles precisam ouvir, né? Mas era só isso, só para a gente também ficar com uma pulga atrás da orelha aí. Desculpa aí que nem a Salete falou, tá? Mas só para a gente pensar, então. Então, né, talvez eu fiquei assim, no dia que eu fui arrecadar alimento ali, eu fiquei assim, falei, nossa, mas não, né, olhando assim, não era para estar ali, né? Os trajes das meninas ali, os irmãos, né, ficou sabendo, né, estavam quase nua, né? Era bebida, né? E nós estávamos pro lado de fora, não estava no mesmo ambiente, mas estava pro lado de fora, mas sabíamos que ia ter esse tipo de situação lá dentro, né? Então, mas assim, só para a gente pensar, né? Desculpa aí, tá? Salete, pode falar, Salete. O senhor falou para ler do 44 ou do 45? 45. Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Qual é a sua versão, Salete? A minha versão, pastor, é Almeida Revista Corrigida.
Revista e corrigida. Ó, o Alessandro colocou ali a mesma que a sua também, né? E ele colocou ali que é a tradução da Bíblia do Ensino de Sião. Levantai-vos do meio desta congregação. Então, aqui nós temos outra situação. A palavra usada aqui em hebraico é eromu. Eromu, levantar-se, mas não é um levantar-se tipo fisicamente falando, fique de pé. Não. É tipo, se coloque acima dessa congregação. É como se Deus estivesse falando assim, ó, eles foram muito baixo agora, vocês precisam assumir uma postura superior. Levantai-vos. Deus chega para Moisés e Arão e fala isso, levantem-se, levantai-vos, né? Levantem-se. Não fica, não esteja nesse ambiente tão baixo quanto a congregação está. O que Moisés e Arão fazem? Em vez de se levantar, o que eles fazem? La mía dice, pastor, sepárate de esta asamblea. Isso, separa, ou seja, a ideia é mais ou menos assim, vá acima dela, não fique no mesmo nível que a congregação. Vocês são superiores a isso que está acontecendo. Então, se separe, saia fora, né? Essa foi a orientação de Deus. Levante-se, fique acima. Mas qual foi a postura de Moisés e Arão? Eles atuaram rápido, né? Correram a solucionar porque eles viram que Adonai tinha se irado, né? E vinha Gracela, vamos ler bem o versículo 45. Deus fala, se levante. Sim. E o que eles fazem no versículo 45? E tomaram o incensário com fogo no altar e correram, né? Ok. Pastor Ellen também levantou a mão ali. Pode falar, pastor Ellen. Eu acho que Deus estava testando o coração deles, porque a postura deles não foi de se levantar e se colocar como superiores, mas a postura deles foi de olhar para eles como irmãos. Eles fazem parte da nossa congregação e a gente precisa levar o eterno a entender que nós não somos melhores que eles. Então, eu acredito que Deus estava testando o coração, né, de Moisés. A gente sabe que Moisés, ele é conhecido como um líder extremamente humilde. A gente lê na palavra que não houve homem mais humilde na face da terra. Então, eu acredito que, mais uma vez, Deus estava provando o coração de Moisés ali no meio do povo. Muito bem. Salete, pode falar. É que o Senhor fala, levante do meio dessa congregação. Mostre para eles, né? O que eu posso fazer? E você, olha, levante agora. O que eles fizeram? Parece que eles falaram, Senhor, nós vamos desobedecer aqui um pouquinho, nós vamos pegar os incensários e vamos mudar esse negócio que o Senhor está querendo matar esse povo. É assim que eu vejo. É isso. Ok, é isso aí, é isso aí. Mas vamos ler com mais cuidado assim o versículo 45. Vamos ver se vocês chegam lá, vamos lá. Ele Alessandra, pode falar. Desculpa, Graziela, desculpa. e pôr fogo no altar. Ok. Né? Fogo. Alessandro, pode falar. Pastor, aqui na outra Bíblia, nessa mais Word, que é transliterada e tudo mais, quase igual aquela Bíblia lá do pastor lá no computador. Eu procurando aqui, tem uma indicação aqui que fala assim também, ser exaltado, se elevar. O que eu entendi, me ajude se eu estiver errado, quer dizer que eu entendi assim que Deus fala para ele se elevar naquela posição, naquele momento, com tudo isso que teve. É como se o Senhor estivesse falando, vocês são os escolhidos. Ok. Salete, pode falar. Salete não, Sivonei, pode falar, Sivonei.
Professor, sabe o que eu vejo nessa situação aí? Que, que Deus, ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ali ele falou assim, ele ia punir, se ele quisesse punir todo mundo ali, ele ia punir. Mas Moisés interveio né, pelo povo e Arão, né, e eu acho que eles se prostraram ali e falaram, Senhor, né, não faça isso, nós nos rendemos a Ti, sabemos que o Senhor é poderoso e, né, e eu acho que era isso, porque, gente, quando nós sabemos que nós estamos passando por uma doença, assim, né, uma dor tão grande, assim, a gente pede para Deus, né, intercede, né, pede para ele, fala, me cura, né, não deixa eu passar por essa dor, não deixa, eu já passei por isso, então a gente se sente né, pequeno diante da grandeza do Senhor, e sabendo que ele vai nos acolher, né, ele vai nos dar graça e, né, da gente passar por isso. Eu acho que Moisés e Arão foi nessa mesma linha, né? Essa é a minha palavra. Ok, Salete, pode falar. Pastor, aqui vindo, eles falam, e o Senhor falou, e eu consumirei como no momento. Então, eles se prostraram sobre os seus rostos, se humilhando. Senhor, tenha misericórdia deste povo, na humilhação, né? Então, eu creio que o Senhor viu isso. Foi na humilhação. Acertei. Falei que... Olha que fantástico isso, gente. Levantem-se. Levantem-se. Ou seja, fiquem acima dessa congregação. Só que em vez deles se levantarem, o que eles fizeram? Se humilharam. Se prostraram. E aqui no hebraico é muito interessante. Deus fala assim, sobe. Só que eles vão para baixo. Deus fala, sobe. E eles caíram, eles vão para baixo. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eles estavam sendo extremamente acusados, injuriados. As pessoas estavam culpando eles pelas mortes das pessoas. Eles não conseguiam entender que foi uma ação de Deus. Eles entendendo tudo aquilo como uma culpa sobre Moisés e Arão. Quer falar, Salete? Pode falar. Depois eu concluo. Pastor, eu lembro daqui, falando, cantando uma canção, pensa só. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, né? Tremendo demais, meu Deus. Exatamente. Então estavam sendo acusados pela congregação. Muita gente morreu e a culpa é de vocês. Eles não conseguiam entender que era uma ação de Deus que estava acontecendo. E a coisa foi tão séria que Deus libera a sua ira sobre o povo. Liberou a ira sobre o povo, a sua ira. Deus viu o que aconteceu e foi muito sério o que aconteceu. E as pessoas começaram a morrer. E Deus chega e fala para Moisés e Arão, levantem-se dessa congregação para que eu possa consumi-las. Para que eu possa consumi-la, né? Levante, eu vou destruí-los agora. E Moisés não
apresenta nenhum culpado para Deus. Moisés não chega e fala, Deus, ó, não destrói não, o culpado são esses. Ele não aponta erro de ninguém, pelo contrário, Deus fala, sobe, fica acima, vocês são superiores, vocês estão num outro nível. E aí Moisés e Arão, eles se rebaixam ainda mais, falam, não, Senhor, por favor, não faz isso. A única coisa que vem à mente é, nós nos colocamos junto com esse povo, nós não vamos deixar este povo morrer, nós vamos estar junto com eles. Arão, corre lá, pega o incensário, há toda uma, eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer, sejam maduros para entender o que eu vou dizer. Existe toda uma quebra, existe algumas transgressões que acontecem, coisa que não era para espiar, foi usado para espiar, que não podia sair do ambiente do tabernáculo, foi lá para o meio do povo, estar num ambiente onde estavam mortos e vivos, houve uma série de transgressões, porque o propósito maior era salvar aquele povo. Salvar, era interceder, não era achar nenhum tipo de culpado, não era se achar superiores à congregação, era, Senhor, nós estamos juntos, é uma promessa do Senhor. E o lugar que nós devemos subir é embaixo, a gente tem que ir para baixo agora. Nós não somos superiores. E isso a gente pode aplicar em muitas coisas da nossa vida, em muitas coisas da nossa vida. Eu vi, agora que eu vi a mão levantada ali, pastora Ellen, pode comentar. Não, é que a gente pode perceber o próprio Yeshua encarnado ali em Moshe. Tremendo demais. Eu posso ver Yeshua aí. E de fato não foi isso que ele fez por nós, não é? E como foi falado aqui, a Graziela falou, o Alessandro falou, eu encontro Yeshua nessa situação. Então, apesar das aparentes transgressões, que não foram transgressões, porque ele foi feito debaixo de muito discernimento, de muito entendimento, mais do que apontar culpados, eles queriam resolver aquela situação, eles queriam ser a resposta para aquela ira que veio de Deus. Então, eles se colocaram como intercessores daquele povo. E, irmãos, em Yeshua, essa é a nossa missão também, porque somos sacerdotes reais. E às vezes nós temos que transgredir algumas rotinas, alguns scripts, para salvar. Para salvar. Eu não estou falando de fazer coisas erradas, justificar os nossos erros, eu não estou falando disso. Mas às vezes a gente precisa se mover com discernimento para salvar. A gente não pode se colocar numa posição superior quando o objetivo é a salvação de vidas. Pelo contrário, se existe a proposta para nós nos elevarmos, Jesus disse assim, Yeshua disse assim, que o maior é como o menor, o maior é o menor, e o menor é o maior. Então, no reino de Deus, existe essa diferença. Nós não somos superiores, nós não fomos chamados para ser superiores. A gente precisa descer do nosso salto, do nosso pedestal, dos nossos tabernáculos e ir no meio do povo que está morrendo, para que, de alguma forma, a misericórdia de Deus possa alcançá-los, sem culpá-los, sem olhar para eles e achar, meu Deus, que povo perverso, que povo pecador. Eles sabem os pecados que estão cometendo, ou a gente tem alguma noção disso, mas permitir o Eterno nos convidar para subir e a gente entender que é para baixar. Se sintam superiores, vocês são superiores, não, mas a nossa superioridade não está
em nós nos acharmos melhores do que ninguém. A nossa superioridade está em abrirmos mão da nossa glória e sermos obedientes até a morte, morte de cruz, se necessário. Graziela, pode falar. O amor, né, pastor? O amor por o próximo, o amor pela vida. Yeshua. O amor. Silvanei. Não, até a Nailda tinha falado, tá do meu lado aqui, falou assim, para que nós possamos descer do pedestal, né, Sortinho, daí o senhor falou, mas é isso mesmo, que ele cresça e que nós diminuímos, né, amém. Amém? Então, o grande propósito da revelação da Torá, irmãos, para nós, tá aqui, ó. Tudo que nós estamos recebendo de entendimento, de revelação, de conhecimento, de experiências com o Eterno, é para nós nos colocarmos nessa situação aqui. Eu conheço pessoas que quanto mais conhecimento, que quanto mais entendimento, mais orgulhosas se tornam, mais prepotentes se tornam. A revelação de Deus tem que nos levar a essa atitude aqui, ó. Quando Deus fala, vocês são superiores, a gente entende qual é o nosso lugar. É com a cara no pó. Silvanei, pode falar. É o Ney. É o Ney, pastor. Mas o Silvanei estava na frente? Ney. Pode falar, Silvanei, pode falar. Eu esqueci de apagar a mãozinha ali, é você mesmo, pode falar. Ah, tranquilo. Pastor, muito, assim, impactante essa palavra, sabe? E o aprendizado que eu tenho, sabe, pastor, duas situações, né? O pastor perguntou, e a gente foi nutrindo, falando, e é muito legal isso. Só que, puxa vida, né, pastor? Uma coisa que salta aos olhos. Eles não tiveram a grandeza de querer ser mais alto que ninguém, eles se igualaram, mas interessantíssimo, eles agiram. Eles não ficaram só no conhecimento, e eles não ficaram dizendo, bah, que legal, nós somos iguais a todos. Não, eles agiram, eles participaram da comunidade, eles fizeram algo para salvar, fizeram algo para impactar aquela comunidade. Então, isso faz com que nós venhamos também a tentar fazer isso, né, pastor? Rapidinho, assim, eu sei que o tempo já está estourando, mas a Zete me ligou muito impactada com um vídeo que ela viu, sabe, pastor? E ela assistiu a pregação de sábado de manhã, o vídeo, né? Já tinha levado uma lambada, e aí, pastor, e aí ela viu o vídeo e me passou de um pai de um homossexual travesti, e que os amigos travestis visitavam esse filho na casa dele, e ele era pastor. E ele saiu da igreja correndo e perguntou para a esposa, cadê meu filho, que eu tanto amo? E a mulher dele falou assim, teu filho acabou de se travestir e foi pro ponto. E ele foi atrás do guri, e todos da rua onde eles estavam conheciam ele como o tiozinho do amor, porque tratavam eles muito bem. E ele simplesmente, cadê meu filho? Cadê o Paulo? Ah, o Paulinho acabou de sair com um cliente. E ele esperou até as 2h pouco da manhã. E ele estava só de calcinha e sutiã, e bem nu.
e o cara encostou o carro, sim, o pai, né, e o guri já olhou, ele vai me bater, ele vai me arrebentar, e aí ele abriu a porta, filho, entra, filho. Ele tirou o casaco dele, deu pro filho, e disse assim, e aí passou a mão no rosto do filho, digo, filho, Deus mandou te dar uma palavra, que tu é importante para ele, e que eu tô aqui para te amar, e eu sei que Deus tem algo tremendo para ti. Olha que lição, né, pastor? Muitos abandonariam, muitos falavam, ó, se ele quis seguir isso aí, que vá, e ele não, e ele foi atrás do filho, e aquela palavra impactou o filho, ele deixou de fazer aquilo, e hoje ele é uma pessoa, um pregador. Então, ação, né, pastor? Só queria deixar sobre essa palavra, né? Não basta a gente saber que a gente tem que estar no nível, sair do salto, a gente tem que agir, fazer como tal, abraçar os humildes, abraçar o povo na igreja, olhar nos olhos, dizer eu te amo, tô errado, cara, eu te amo, velho, vamos andar junto. Porque todos nós temos as nossas falhas, né, pastor? Bênção demais e eu te amo muito, pastor. O senhor é um cara show de bola. Achei engraçado você falar lambada, porque geralmente lambada é um ritmo, né, não? Assistiu e já Bem tá isso. lambado. Ô Ney, você falou de um detalhe aí do nosso horário, e é verdade, nosso horário já foi, né, povo de Deus? Então, assim, vamos ficar com essa palavra no nosso coração. O Eterno, ele está nos convidando para subir, mas a gente precisa entender o que é se levantar-se, né? A gente precisa entender o que é ficar de pé, o que é se levantar, que não é ser melhor, mas é cair com a cara no pó e agir, igual o Ney acabou de falar. Nós somos o amor de Deus em ação. Nós somos. Nós estamos entre os vivos e os mortos hoje. Somos nós. E precisamos agir para que a nossa vida salve pessoas. Que Yeshua possa ser conhecido através das nossas vidas. Não porque somos melhores. Não, não, não. Mas é porque a graça de Deus que se revelou a nós é fantástica demais para nós guardarmos só com a gente. Amém, povo? Então guardem isso no coração. Desculpem novamente pelo horário, passou já 10 minutos, mas que o Eterno possa consolá-los, abençoá-los, dirigi-los, tá bom? Ney, você que falou por último, eu vou pedir para você então fazer a oração de encerramento, pode ser? Você faz para nós? Amém, pastor, amém. Ah, grandioso Deus. Ah, Senhor. Como é bom, Pai, a gente ser confrontado, Pai, pela Tua Torá. Como é bom a gente aprender a Tua Torá, os caminhos que o Senhor deseja que o Teu povo, que nós que somos Teu povo, venhamos a caminhar, Pai, e olhar com amor, Pai, para dentro de si, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. E nós somos instrumentos do Senhor, não porque somos merecedores, Pai, mas porque o Senhor, Pai, assim nos faz fazer, né, Pai? Faz nós agirmos em prol daqueles que não te conhecem, usa nossas vidas, que esse estudo venha ecoar essa semana em nosso coração, que a gente possa cultivar isso no nosso coração e praticar a paz, praticar o amor, praticar a caridade, praticar tudo aquilo que o Senhor tem determinado. Obrigado, Senhor, que nós possamos aprender mais e mais com o teu servo Moisés, que lá, Senhor, se despiu, não quis ser superior a ninguém, não, Pai. E correu para que mais pessoas não viessem a perder suas vidas e que nós tenhamos essa postura, Pai, de buscar, Senhor, pessoas que estão se perdendo e com um olhar, Senhor, não um olhar altivo, Senhor, mas com um olhar de humildade, que nós tenhamos esse exemplo de humildade que foi o seu servo Moisés, Pai. Obrigado, Deus, por esse estudo, obrigado por cada irmão que está aqui esta noite, obrigado pelo povo lá do Uruguai, que nós aprendemos a amar de uma forma toda especial, abençoe poderosamente a cada um deles, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, abençoe a vida do pastor Diego e cada um que está aqui nessa live. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém? Eu só quero finalizar que eu lembrei de um texto que a gente sempre lê na Havdalah, no encerramento do Shabat,
que é Coríntios, quando diz, porque somos o bom perfume de Cristo para o eterno, tanto para aqueles que se salvam, quanto para aqueles que se perdem. O incenso é perfume. O sacerdote Arão ali simbolizando o Mashiach, e o Mashiach usando as nossas vidas como um bom perfume, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Vocês se lembram disso? Que a gente lê lá na Ávida lá? Somos o bom perfume de Cristo. Amém? Somos esse perfume na mão do sumo sacerdote. E que possamos levar a vida do eterno. Shalom, shalom, povo de Deus.